Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de português de hoje. Nós estamos lá no módulo 23, falando um pouquinho sobre os jogos. Nós aprendemos sobre os textinhos de regras dos jogos, né? As regras das brincadeiras. E o mais legal desse módulo está sendo que todas as aulas, além de aprender sobre os jogos e brincadeiras, nós estamos jogando e brincando, né, criançada? Então, isso é muito legal. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, então, na nossa apostilinha roxinha do caderno 4. E nós estamos lá na página 13, tá bom? O 1 e o 3. Então, vamos lá. De olho na ortografia, palavras com ão. Bom, criançada, o ão, para quem não se lembra, para quem ainda não prestou muita atenção, o ão é formado por duas letrinhas, a letrinha A e a letrinha O. Quando a gente lê a letrinha A e a letrinha O juntas, elas ficam assim, ó, au. Eu vou ao parque, ao mercado, ao hospital. E quando a gente vê essas duas letrinhas A e O juntinhos por essa cobrinha aqui que recebe o nome de tio, ele se torna ão. Então, deixou de ser ao e virou ão. Quando a gente escreve pão, quando a gente escreve mão, quando a gente escreve não. Então, a gente usa o A, o O e o tio para fazer ão, tá bom, criançada? Aí deixa de ser ao e vira ão. Então, vamos lá. Forme dupla com o colega e jogue com ele uma rodada de dominó, disponível lá no material complementar 1. Então, vocês vão ter lá no final da apostila uma cartelinha toda de dominó para vocês jogarem. Olha que legal. Eu não falei para vocês que todas as aulas a gente está jogando e brincando? Ó, hoje nós vamos jogar dominó. No espaço abaixo, copie o nome dos alimentos que aparecem no dominó. Então, esse dominó, você já reparou, ele é feito de frutas, olha só. Nós temos o mamão, o limão, o melão. Esse aqui se chama fruta-pão, feijão e macarrão. Mamão, limão, melão, fruta-pão, feijão e macarrão. São os diferentes alimentos que formam, então, o nosso dominó, tá bom? Então, lá na letrinha A, você vai escrever o nome dos alimentos que estão formando o nosso joguinho. Letrinha B. Vocês perceberam algo incomum no nome dos alimentos? O quê? Preste atenção. Mamão, limão, melão, fruta-pão, feijão e macarrão. Isso mesmo, todas as palavrinhas têm o pedacinho ão, né? Elas rimam, são todas palavrinhas terminadas em ão. Letrinha C. Liste abaixo outras palavras que terminem da mesma forma e que não sejam aumentativos. Por exemplo, quando a gente fala em aumentativo, lembra que a gente falou que a palavra aumentada? Então, por exemplo, dedo vira dedão, boca vira bocão. Aqui tá pedindo para que a gente escreva palavras que não são aumentativos, como, por exemplo, chão, mão, tá bom? Palavrinhas que também terminam em ão, mas não são o aumentativo de nenhuma palavra, tá certo? Número 2. Agora, você e seu colega vão criar um diagrama para outros colegas. Sigam as instruções abaixo.
Bom, vou ler as instruções e nós vamos fazer depois a nossa adaptação, tá bom? Escolham 4 palavras que terminem com ão. Então, vai pensar na cabecinha 4 palavras terminadas em ão. Vocês podem escolher entre as palavras que escreveram na atividade anterior. Pode ser os alimentos que formam o jogo do dominó, pode ser a lista que você fez na letrinha C, tá bom? Escreva essas palavras no diagrama a seguir, de maneira que caibam inteiras na linha e cada letra fique em um quadradinho. Olha só, lá na página 14 nós temos um diagrama vazio para que ele seja preenchido. Preencha os quadradinhos restantes com outras letras sem formar palavras. Então aqui nós vamos fazer assim, olha. Você vai ou escrever o diagrama e o seu ajudante de atividade vai realizar a tarefa, ou o seu ajudante vai escrever o diagrama e você vai procurar as palavrinhas e realizar a tarefa, tá bom? Para montar o diagrama é bem simples. Vou dar um exemplo como se eu fosse escrever a palavra melão. Então, eu vou colocar lá melão. E depois eu coloco outras letrinhas no diagrama para dificultar. Olha só, a palavrinha melão está aqui, ó, melão. E eu preenchi os quadrinhos que sobrou com outras letras. Então, todos os quadradinhos que sobrarem, você vai colocar outras letrinhas aleatórias, qualquer letrinha, só para completar a linha, tá bom? E depois, quem for realizar o diagrama vai ter que encontrar e destacar a palavrinha melão. Certo, criançada? Então, eu vou deixar para vocês a dica de ou a criança monta o diagrama e o ajudante resolve, ou o ajudante monta o diagrama e a criança resolve. Combinado? Número 3. Troque o livro com outra dupla e tente encontrar as palavras escondidas. Então, a gente já entrou em acordo e vocês vão decidir aí quem vai montar e quem vai encontrar as palavrinhas, tá bom? Escrevam a seguir com letra cursiva as palavras encontradas. Olha, mais uma vez a letrinha cursiva, tá vendo como é importante a gente treinar a escrita lá no caderninho do Marcha? Já é a segunda vez que pede letrinha cursiva na nossa apostila, né? Número 4. Complete as palavras a seguir com ão, an ou on. Então, nós temos as palavrinhas bombom, você vai ouvir o som. Eu falei ão, eu falei an, ou falei on. Então, escuta o som para completar a palavrinha. A segunda palavrinha é campo, campo. Eu usei ão, an ou on. Terceira palavrinha, balão. Eu vou usar o ão, o an ou o on. Fala a palavrinha completa para você poder ouvir o som e identificar o que você vai escrever. Balão, ou é balão, ou é balom. Isso mesmo, balão. Então, eu vou usar o... Isso, criançada. E a última palavrinha, pão. Vamos ver, então, qual pedacinho você vai usar e preencher a palavrinha. O tio, olha o que tá falando aqui embaixo. Lembra aquela cobrinha que a titia falou e o nome dele é tio? O acento tio altera o som do A, produzindo um som nasalado. O M também produz o som nasal, quer dizer, quando a gente fala assim, ó. Lembra que a tia falou que o som fica compridinho? Porém, o som de AM, de I e OM é diferente do som de ão, como a titia explicou para vocês. Quando a gente usa a letrinha M, o som fica compridinho. Então, o A com o M,
O com o M, on. E já o A e o O com o tio fica um som redondão. Não é compridinho, tem uma diferença, tá bom? Agora nós vamos fazer um outro jogo. Olha que legal, a gente tá brincando bastante nesse módulo, né, criançada? Não é só aprender sobre jogar, a gente tem que jogar também e aprender na prática, né? Então agora é com você. Acompanhe a leitura das instruções do jogo A Corrida das Letras. É muito fácil, vocês vão gostar de jogar, é fácil e divertido. Número de jogadores, 2 a 4 jogadores. Componentes, o tabuleiro e marcadores, que podem ser botões coloridos, bolinhas de papel, pino, quem tem outro joguinho e quiser usar o pininho para jogar, tá bom? Pode ser a borracha, pode ser o apontador e um dado. Modo de jogar. O dado também pode ser substituído pelas mãos, né? A gente faz assim e vê um número nas mãos também pode ser. Modo de jogar. Cada jogador escolhe um marcador para colocar sobre a letra inicial do seu nome. O primeiro jogador lança o dado ou sorteia os números nas mãos e o número que ele sortear é o número de casas que ele vai avançar, né? Então, o número do dado ou o número das mãos é o número de casas que vocês vão avançar. Eu sugiro que quem for fazer com as mãos, use apenas uma mão, tá bom? Por jogador, para não sair um número muito alto. Para continuar nessa casa, o jogador deve escrever ou falar uma palavra que comece com a letra iniciada do tabuleiro. Caso não saiba a resposta, o jogador deverá voltar uma casa. Ganha o jogo aquele que primeiro tiver dado a volta no tabuleiro e chegar novamente à inicial do seu nome. Então, olha só, o tabuleiro está aqui na apostila. Vou mostrar para vocês como é que se joga. A letrinha do meu nome é a letrinha T. Então, eu joguei o meu dado e caiu 5. Então, eu vou avançar 5 casas. Ó, lado T. 1, 2, 3, 4, 5. Parei aqui no Y. Agora, eu tenho que falar ou escrever uma palavrinha com Y. Ah, eu pensei a palavrinha Yakut. Legal. Muito bem, posso ficar aqui. Ai, não sei uma palavra com Y, então volto uma casa e para no Z. Como eu já sabia, eu fiquei na letrinha Y. Agora é a vez do meu amigo de jogar. Quando for a minha vez, eu vou jogar novamente. Então, eu joguei o dado e sorteei agora o número 2. Então, eu estou no Y, vou andar 2. 1, 2, parei no W. Ah, no W eu escolhi a palavrinha windsurf, que é aquele esporte legal de prancha, né, que vai puxando. Eu escolhi essa palavrinha. Posso ficar então na letra W. Então eu vou sorteando os dados, os números, andando as casinhas e falando palavrinhas ou escrevendo palavrinhas com cada letrinha que eu parar, entendeu? A palavrinha que eu falar tem que se iniciar na letrinha que eu estou. E aí, quando eu der a volta toda e chegar de novo na letrinha T do meu nome, eu venci o jogo. Se você chegar primeiro na letrinha do seu nome, você foi o vencedor. Entendido, criançada? Muito fácil, muito simples de jogar e é bem legal esse joguinho. Perguntinha número 1, então, sobre o jogo que a gente acabou de aprender. Você entendeu as regras do jogo? Achou o jogo fácil ou difícil? E por quê? Número 2. Em quantas partes as instruções estão divididas? Quais são essas partes? As instruções do jogo, olha lá, elas estão divididas em 2 partes. É só você olhar lá no textinho que você vai entender a primeira parte da instrução e a segunda parte da instrução, tá bom? Número 3. Quem ganhou o jogo? Foi você ou foi o seu oponente aí que estava jogando com você? Número 4.
Compartilhe com os colegas as palavras que você teve dificuldade de escrever ou pensar uma palavrinha com aquela letrinha inicial e registre-a corretamente com o apoio do seu ajudante aí de casa, lá na número 4. Número 5. Jogue o dado 3 vezes e escreva palavras terminadas em ão e que comecem com a letra da casa que o seu marcador cair. Então, olha, eu joguei o dado e caiu lá na letrinha B. Então, eu vou escrever uma palavrinha que comece com B e termine em ão. Então, vou completar assim, letra inicial B e a palavrinha que eu escolhi é balão. E aí, vai ficar assim o seu quadro completo, tá bom? E número 6. Agora, você e os seus colegas vão brincar de jogo da velha juntos. Vocês deverão escrever no caderno as regras desse jogo para ensinar outras pessoas a jogar. Bom, o jogo da velha é um jogo muito popular e muito conhecido. Como nós já fizemos aqui 2 atividades de 2 jogos diferentes, não precisa escrever as regras no caderno, não precisa escrever em folhinha à parte, eu vou liberar vocês dessa atividade de escrita, tá bom? Mas quem tiver oportunidade de jogar o jogo da velha hoje em casa, nessa aulinha, brinque um pouquinho então, porque ele é um jogo de raciocínio lógico, muita atenção, muita concentração, e é claro que essas competências sempre ajudam no desenvolvimento da criança, tá bom? Nós paramos então na página 17, a nossa aula de português de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o jogo novo, esse jogo da trilha, de jogar dominó, que vocês estejam se divertindo e brincando bastante. Beijinho para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!